Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 16 de fevereiro de 2024. Estamos aqui para mais um Oriz Podcast Macro. Eu sou Carlos Caval e aqui comigo Marcos Demarque, o nosso economista-chefe. Tudo bem, Marcão? Bom dia. Tudo bem, você, Caval? Tranquilo. Fechando aí a semana do Carnaval, vamos fazer um balanço, né? Especialmente levando em conta o comportamento dos mercados globais, haja vista que no Brasil houve pouca atividade de mercado até a quarta-feira, não houve, né, a divulgação aí de indicadores mais relevantes que tivessem impactado o mercado e no caso da economia americana, muito pelo contrário. O balanço da semana ele oscilou muito, e esse acho que é o tema que a gente quer discutir hoje, em termos do trade-off, né, de inflação versus atividade econômica lá fora, né? Nós tivemos inicialmente o dado mais importante, né, da inflação ao consumidor, o CPI, veio um número bastante forte, impactando bastante os mercados que aqui estavam fechados na terça-feira. Depois, na sequência, o dado de vendas varejistas nos Estados Unidos, e aí esse veio mais fraco, né? Então os mercados, né, tiraram um pouco daquele mau humor que vinha do dado da inflação, e hoje, na própria sexta-feira, agora pela manhã, o dado que não tem a mesma importância, mas é bastante relevante, de preços ao produtor. E novamente tivemos um dado aí azedando o humor dos mercados acima do esperado. Então, nesse contexto, as bolsas americanas elas oscilaram muito e até hoje vinham, né, numa certa estabilidade em relação ao término da semana passada, mas já temos aí ao longo da semana uma alta aí consistente, né, da taxa de 10 anos do Tesouro Americano, né, e isso tem muito a ver com o movimento até aqui do dia de hoje, né, a Treasury voltando aí a superar no papel de 10 anos 4,30, né, e portanto bem acima do que havia sido o fechamento da semana passada. Nos ativos domésticos, até aqui uma certa resiliência, né? A bolsa nossa ela veio de queda na quarta-feira, alta ontem e agora, né, com um viés mais negativo por conta desse dado que saiu. Estamos aí, né, portanto, aí numa semana de bastante volatilidade. Marcão, vamos começar então falando passar esse balanço aí dos dados da inflação lá fora, né? E também o dado de atividade, e o que me parece uma novidade ruim, né? Nós estarmos agora falando novamente de dados de inflação mais elevados, né? E ao mesmo tempo uma atividade mais fraca, né? Quer dizer, até o ano passado a gente vinha, pelo menos até o final do ano, era um pouco ao contrário, né? Os dados de inflação vinham, né, mais ou menos tranquilos e os dados de atividade continuavam surpreendendo positivamente. Caval, é assim, na verdade, quando a gente fala de inflação, são muitos números, né? Então, ficar citando muitos números acaba sendo um pouco exagerado aqui. Acho que é importante, acho que na minha opinião, né, dizer a seguinte coisa. Aquele movimento que começou em meados do ano passado de deflação de bens, né, seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na maior parte do mundo, né, continua, né? A gente continua vendo dados mais benignos de inflação de produtos, né, aquilo que a gente consome no dia a dia de bens. Contudo, né, o que a gente observou nesse dado que saiu da inflação ao consumidor nos Estados Unidos essa semana foi uma pressão altista importante em preços de serviços, né, que responde ali por quase 2/3 da inflação americana, né? E mais importante do que isso, né, foi uma inflação que ficou disseminada entre vários itens dentro da cesta de serviços, né? O que eu quero dizer, né? Não foi algo localizado, né? Até notei aqui, ó, subiu o preço, acelerou, né, a inflação de habitação, de recreação,
serviços pessoais, manutenção veicular, comunicação, educação. Então você teve um espalhamento, né, da aceleração da inflação de serviços, né? Então, coisa que, por exemplo, ano passado a gente até teve alguns momentos que a inflação de serviços acelerou, mas foi muito por conta de coisas muito localizadas, né, ali na parte de habitação, aluguel, esse tipo de coisa que foi um pouco diferente agora, né? Com a volta dos serviços, né, presenciais, a própria parte de recreação também tinha em algum momento subido, né, mais expressivamente. Né? Você tem algumas coisas que são defasadas no ciclo, né? Por exemplo, preços de carro que subiram muito lá em 2020, 2021. Agora a gente está tendo reflexo dos preços dos seguros, né, subindo agora, subindo muito, muito. Né? Quando a gente olha, os números são bastante gritantes nesse sentido, né? Então você tem muita coisa que ainda está respondendo a movimentos que aconteceram lá no meio da pandemia em algum momento, né? E para mim, acho que vai ficando... ficando não, né? É um ponto que a gente bateu muito na tecla aqui durante os nossos podcasts ao longo do tempo, né? De que, de fato, né, para você conseguir uma inflação caminhando na direção da meta, em alguma medida a atividade teria que desacelerar. E o que a gente observou ao longo de todo o segundo semestre do ano passado nos Estados Unidos, né, foi uma atividade econômica muito resiliente, em alguns momentos acelerando de maneira bastante inesperada, né? Teve um PIB aí, no terceiro trimestre do ano passado nos Estados Unidos chegou perto de 4%. Consumo muito forte. Coisas do tipo, ainda muito consumo de serviços, parece que ainda é difícil até explicar o porquê, mas existe um consumo muito forte de serviços no sentido de as pessoas tentando aproveitar o tempo perdido durante a pandemia, né? A questão de viagens, recreação, shows, teatro, cinema, esse tipo de coisa. Uma demanda reprimida, né? Que está se descomprimindo. Reprimida e que, na verdade, né, a família, o consumidor quer tirar o atraso, né? Quer aproveitar ainda muito mais, né? Então, a gente vê coisas muito nesse sentido, né? Eu até costumo brincar, né, que você sabe que a economia está muito aquecida nos Estados Unidos quando até uma empresa aérea dá lucro, né? Porque normalmente, né, empresas aéreas, mesmo em momentos de crescimento econômico, eles estão muito próximos de dar lucro ou dar algum prejuízo. E na verdade o que a gente tem observado é que mesmo com o petróleo caindo, quer dizer, o petróleo subindo um pouco na margem nos últimos 6 meses, 9 meses, as empresas aéreas estão dando lucro, né? Essa é uma brincadeira que eu faço aqui. E aí você tem, em adição a isso, né, o próprio número que saiu hoje, como você disse, ele é menos importante, né, mas ele acaba reforçando a sensação que a gente viu na terça-feira, né, de uma inflação que ainda não dá para se declarar vitória. Acho que o resumo da ópera é o seguinte, aos poucos a gente vai ganhando algumas batalhas, né, contra a inflação, digo, a gente como mundo, né, no caso especificamente aqui nos Estados Unidos, né, mas a guerra como um todo parece que não tá longe de ser vencida. E acho que isso confirma a ideia de que é possível, ou melhor, é provável que a gente tenha uma redução de juros nos Estados Unidos esse ano, mas trabalhar com aquelas precificações que a gente viu lá em meados de janeiro, de 7 cortes de 25 pontos base ao longo do ano, parece extremamente exagerado. Aliás, mudou muito, né, essa precificação. Muito, caiu pela metade. Hoje tem perto de 3,5 cortes precificados para o restante do ano. Só lembrando, né, que o Fed, na projeção que ele fez no final do ano passado, na sua última reunião do ano passado, né, ele colocava 3 cortes de juros para esse ano. Então o mercado se alinhou a essa visão. Acho que a partir de agora as coisas ficam um pouco mais equilibradas nesse sentido. E puxando pelo lado da atividade, né, que é a combinação negativa da história, né, inflação alta e atividade mais fraca, né, a gente teve o varejo, né, que foi uma contração de 0,8% em janeiro na comparação com dezembro, o mercado esperava uma queda só de 0,2%. É uma notícia negativa, sim, no sentido em que sugere uma atividade mais fraca. Enquanto você tinha uma inflação baixa e atividade forte, é uma combinação positiva. Mas só lembrando para aquilo que a gente acabou de dizer, muito do que a gente acaba vendo de atividade boa está acontecendo no setor de serviços. E o dado de hoje, ele pega mais o consumo de bens. Então a gente teria que esperar um pouco mais para ver se isso é alguma coisa mais generalizada. De qualquer forma, ainda, mesmo considerando esse número mais fraco de ontem, a gente está falando de um PIB
é projetado crescer entre 2,5% e 3% esse primeiro trimestre. Lembrando que o potencial nos Estados Unidos é alguma coisa perto de 2%. Então, a gente ainda teria uma economia se expandindo acima do potencial. Então, coloca o Banco Central num dilema, né, de como comunicar melhor, né, o que vai ser feito daqui para frente, né, mas claramente aquele tom que a gente viu de dezembro para cá, né, até meados de janeiro, mais otimista de que a inflação caminharia mais rápida para a meta, está ficando mais de lado após esses dados, Caval. Uhum. E desse ponto de vista, né, a gente tem um sinal de alerta aí, né, evidente também do ponto de vista da inflação aqui no Brasil, né? A gente teve, né, na semana passada os dados do IPCA que também surpreenderam, né, com uma composição ruim, né, de expansão da inflação de serviços. E embora a gente não tenha como, né, teoricamente fazer nenhuma relação entre a inflação de serviços num país com outro país, né, porque são, né, por natureza preços, né, de algo que não é comercializável, não existe, né, oferta internacional e efeitos, né, que pudessem ocorrer de um país para o outro, chama atenção o fato de que, em boa medida, a pandemia, né, que está por trás desses movimentos, ela gerou uma sincronia, né, global, né, do ponto de vista de mercados de trabalho muito apertados, enfim, e a inflação de serviços que no segundo semestre do ano passado deu um certo alívio, voltando aí a preocupar e criando uma pressão, né, de alta nas taxas de juros mais longas. Né? Inclusive, aqui trazendo para o Brasil, né, acho que você teve uma reprecificação também do nosso ciclo, né, pensando nessa lógica que você acabou de falar. Ali na virada do ano, a gente tinha a perspectiva do mercado precificar alguma coisa mais perto de 9% de taxa terminal de Selic para o final desse ano. Já temos uma precificação mais perto de 9,5%. Então, o mercado começa ali a pensar um pouco melhor, né? Não só por conta, obviamente, do que está acontecendo domesticamente, mas lá fora, né? E um ponto interessante, Caval, que acho que como você falou, né, é difícil você traçar grandes paralelos, né, entre o que está acontecendo nos preços de serviços nos Estados Unidos, preços de serviço no Brasil e preços de serviço na Europa. Mas, por exemplo, essa semana, a semana passada, não estou lembrado certo, a Lagarde, né, a presidente do Banco Central Europeu, afirmou, né, que, segundo estudos aí que eles têm feito internamente, cada vez mais os preços de salários, né, os salários têm exercido influência no núcleo da inflação na zona do euro. Né? Obviamente é difícil trazer isso para a nossa realidade ou para a realidade americana, mas acho que tem um componente aí de que salários em alta, bem acima do que a gente tinha antes da pandemia, ainda que tenham desacelerado, pode ser uma fonte de pressão de preços ainda para frente. Então, eu acho que aquele oba-oba, né, que a gente viu no final do ano passado e que eu tinha uma dificuldade muito grande de comprar, né, tá meio que se provando correto, né, porque tem mais coisas para acontecer. A gente saiu de uma pandemia, a relação de preços, né, se alterou, a gente não sabe de que forma, a resultante disso. Né, ainda você tem, por exemplo, no mercado de trabalho americano, né, mais que uma oferta, né, de trabalho por desempregados. Tem 1,5 ofertas, vagas ofertadas para cada desempregado. Isso antes da pandemia girava entre 0,5 e 0,6. Então você tem, né, coisas ainda que não são totalmente explicadas pela lógica anterior da pandemia. Então tem muita coisa ainda para ser digerida. Cantar uma vitória tão antecipada aqui me parece exagerado, né? Só tomar um pouquinho de cuidado aí para não criar um oba-oba como a gente viu no final do ano passado. E ouvíamos agora há pouco, né, uma fala do diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, né? Uma fala também bastante cautelosa, né, com esse contexto todo. E acho que isso também remete, né, se a gente for olhar a divulgação do Focus, né, que acabou sendo retardada pelo Carnaval. Não que houvesse uma mudança muito expressiva, muito pelo contrário, mas
acho que o sentido da direção da mudança das previsões do IPCA, acho que, como você estava observando agora de manhã, é relevante. Se a gente olha o relatório Focus, que sai semanalmente, lá tem essa mediana das expectativas de inflação, né, para esse ano, 25, 26 e 27, né? Como 24 já é o ano corrente, cada vez mais o Banco Central vai prestar atenção na inflação esperada para 2025, né, a gente acaba olhando mais para esse indicador. E o que a gente observou é que, embora tenha sido muito pequena, né, a direção não foi boa, né? A expectativa de inflação do Focus para 2025 saiu de 3,5 para 3,51, apenas um BIP. Mas foi a primeira mudança desde julho do ano passado. Depois de muito tempo, né, esse consenso se moveu na direção errada. E aqui, me debruçando um pouco nos números, né, como eu disse, esse número é a mediana. Mas se eu olho a média, né, do que os economistas estão esperando, já tem algumas semanas que está em alta. Então você tem aí uma leve piora no prognóstico, né, na expectativa de inflação para o ano que vem. E traz aquilo, né, remete àquilo que o próprio Banco Central disse na ata semana passada, né? Tomar bastante cuidado, né, dessa relação entre mercado de trabalho, que aqui segue muito forte, também aqui no Brasil, né, com impacto nos preços de serviços, que é o que vem surpreendendo nos últimos IPCAs. E por último, eu acho que caberia até um comentário nesse contexto sobre o câmbio, né? Nós temos aí a nossa moeda aí esse ano perdendo valor em relação ao dólar, né? Acho que a expectativa, inclusive a minha, era de um movimento de apreciação. É verdade que essa desvalorização do real ela é pequena até aqui, né? Mas acredito que ela compõe um quadro relevante nesse contexto da piora das expectativas. Não porque o real em si, né, a alta do dólar, seja o protagonista dessa piora das expectativas, mas é que não está contribuindo na direção, né, positiva, né? Houvesse aí uma apreciação da nossa moeda, acho que as expectativas de inflação elas conseguiriam se manter mais tranquilas. Mas é um reflexo desse ambiente global aí de mais risco, né? Sim. E que a alta do juro americano tem trazido. O interessante, puxando um pouco, até dando um passo antes dessa análise, né, Caval? Inclusive, foi um ponto de destaque da nossa conversa com o Felipe no nosso último podcast, é que enquanto a gente observar, né, essa pujança da economia americana, tudo bem que esse último dado não foi positivo, mas olhando esses últimos meses, enquanto a gente observa uma pujança da economia americana, com resultados corporativos ainda muito fortes, né, a gente teve ao longo dessas últimas semanas dados trimestrais de balanços super importantes e fortes, né, principalmente as grandes, né, os Estados Unidos vai continuar sugando, né, capital para dentro do país, né? Então, o que eu quero dizer? Você tem uma renda fixa nos Estados Unidos, que está em patamares poucas vezes vistas nos últimos 20 anos. Então, atrai capital porque tem uma rentabilidade, tem um juros atrativo. Você tem a parte de ações, a Bolsa de Valores, trazendo resultados efetivos, lucros altos, toda a história de inteligência artificial, produtividade que parece que está em alta, né? Isso continua atraindo muito capital do resto do mundo. E quem acaba sofrendo na esteira disso tudo, né, são as moedas, porque sai capital da Europa, vai para os Estados Unidos, sai capital da América Latina, vai para os Estados Unidos, sai capital da Ásia, vai para os Estados Unidos, as moedas acabam se enfraquecendo. E o real, acho que ele se desvalorizou olhando da semana passada para cá, tudo bem, mas de maneira geral, quando a gente olha um quadro mais amplo, né, a moeda brasileira tem se mantido bastante resiliente, né? Justificado, né, principalmente pela resiliência e pela força da balança comercial, que pelas prévias que a gente está vendo, inclusive agora em fevereiro, ao que tudo indica, né, teremos aí um bimestre muito, muito forte, com um saldo comercial se ampliando em quase 100% em relação ao primeiro bimestre do ano passado. Então, desse ponto de vista, a moeda brasileira é bem defendida. Isso que você falou remete, inclusive, a uma matéria hoje na capa do Estado de São Paulo, que é a volta do fluxo de saída, né, de investidores domésticos para inversão em ativos internacionais, né? A gente sabe que isso tem muito a ver com
a pujança do mercado de renda fixa, né, juros elevados nos Estados Unidos e em outras regiões do mundo, né. Claro, também tem um pouco a ver com o comportamento das bolsas lá, mas eu acho que a renda fixa tem sido o grande protagonista desse movimento. E, felizmente, temos, como você falou aí, esse saldo da balança comercial que continua, né, surpreendendo nesse início de ano, se contrapondo a essa tendência. Bom, acho que falamos bastante aqui sobre essa semana que passou, que em tese, né, marca o início do ano aqui no Brasil, né? Acabou o carnaval, agora vamos começar, né, para valer o ano de 2024. Desejamos então novamente um ótimo 2024 a todos e todas que estão nos ouvindo e um bom fim de semana. Até uma próxima.